Voltando a tratar sobre a temática dos problemas jurídicos com relação à locação, esses dois itens que eu deixei para essa aula, eles são muito complexos e você, como administrador aí de uma carteira de locação, deve observar atentamente a esses fatos. Então, a caução, como meio de fiança, ela tem a previsão legal lá na lei do inquilinato, porém, ela é bem clara e específica, que você poderá cobrar 3 vezes o valor do aluguel e esse valor ficará depositado numa conta e ao final do período será ressarcido ao locatário com correção. Então, o que acontece? Vamos imaginar um contrato de locação. O cliente ficou lá no mínimo 12 meses, se tornou inadimplente e muito provavelmente quando o cliente se torna inadimplente, as manutenções pertinentes ao imóvel não são feitas. Então, o advogado terá que ajuizar uma ação de cobrança e quando não tenha que acumular essa ação como uma ação de despejo, porque o inquilino ainda permanece no imóvel. Então, o que acontece? Ao tramitar essa ação, nós sabemos aí que o nosso judiciário ele está carregado, tem muitas demandas e essa ação ela não é resolvida em meses, às vezes ficam 5, 6, 7, 8 meses para desenrolar esse embrulho. Por óbvio, 3 aluguéis não pagam nada. Então você não terá o subsídio dos aluguéis em atraso, você não terá a manutenção que deverá ser feita no imóvel. E tenho certeza que esse proprietário não deixará mais o imóvel com a sua imobiliária, com você corretor. Então, quando você abrir a oportunidade para o seu cliente trabalhar com caução, essa análise cadastral do seu cliente tem que ser muito mais elaborada, né? Eu sempre falo, essa caução é interessante para clientes que já foram clientes da imobiliária, cliente seu corretor, que tenham um histórico que você possa se basear para tomar essa decisão. Então, tome muito cuidado, porque os grandes problemas que nós já vimos aqui na nossa imobiliária, na imobiliária de parceiros nossos que nós advogamos, tá? Sempre gera um desgaste muito grande com relação à caução. Tá, joia? Então, escolha com muito cuidado os clientes que serão abarcados pela caução. Outro problema gigantesco, esse problema assim é recorrente, eu já falei que nós vamos montar até um curso de vistoria de imóveis. Por quê? Via de regra, as imobiliárias têm uma pessoa que faz essa vistoria do imóvel, só que ele às vezes acumula outra atividade, às vezes ele é um captador, às vezes é uma pessoa do administrativo da imobiliária, às vezes até mesmo um corretor que ele faz. Então ele vai no imóvel, tira as fotos e volta para o escritório para digitar e formalizar aquele laudo de vistoria. E é impressionante, tá? Se você pegar um apartamento num prédio, um de frente para o outro, apartamento idêntico, as imobiliárias, os corretores fazem laudos de vistorias distintos. Então o que acontece? Porque fica muita discricionalidade do corretor digitar, então do funcionário digitar. Então se ele está num bom dia, tem pouco serviço, por óbvio que ele vai ser mais detalhista. Se ele tem num dia que tem muita atividade para executar, com certeza esse laudo de vistoria será mais exíguo. Então o que acontece? O problema que acontece com relação ao distrato é no detalhe. Então o que acontece? Vai ser uma janela, vai ser uma cortina, vai ser um piso manchado, porta que não fecha, infiltração, umidade, pintura. Então esses problemas que são pertinentes ao locatário, eles vão gerar um desgaste do seu administrativo para que seja solucionado. Na nossa imobiliária, como que eu trabalho? Eu tenho um software que o vistoriador, ele não tem outra atividade. Essa pessoa ele só faz vistoria de entrada e de saída, nada mais. E o que acontece? Nós contratamos um software e dentro desse software nós parametrizamos as características dos imóveis. Então, por exemplo, aqui na nossa região, eu não tenho imóveis com construção em madeira. Então, como tem muito no sul, nós temos imobiliárias que nós advogamos no sul do país que tem esse tipo de construção. Então você tem que o quê? Entrar lá no software, parametrizar os tipos de acabamentos, acessórios, você deixa tudo ali já parametrizado com um checklist, como se fosse um checklist.
e campos de observação. E o vistoriador, ele vai executar a vistoria em loco, ele faz no imóvel. Então ele já está com o tablet, ele tira a foto com o tablet, ele faz o checklist, tem, em cada cômodo tem espaços de observação que o vistoriador ele pode digitar as observações, e quando ele chega na imobiliária, aquele laudo ele se transforma num PDF, ele vai ser impresso ou anexado com assinatura digital juntamente com o contrato. Então, esse modus operandi de se anexar de ser feito o laudo de vistoria no próprio local do imóvel, isso daí vai suprir muito dos problemas que vocês poderão ter posterior. E não se esqueçam, quando nós ajuizamos uma ação, e caso não haja manutenção, nós juntamos o laudo de vistoria mais o orçamento de um prestador de serviço para que fosse executado de acordo com o que esteja nesta vistoria, tudo com foto. Muitas vezes nós fazemos a filmagem, então isso é muito importante, tá? Então não se esqueçam desse detalhe e tome muito cuidado, tá joia? Então, se você aí trabalha com locação, faça aí as anotações pertinentes ao que nós tratamos, e no momento da locação acompanhe esses itens para que você não caia no dissabor ao final da locação, tá joia? Então, no próximo bloco nós trataremos de um outro assunto, voltamos com outras informações, uma outra aula aí pertinente ao nosso segmento imobiliário. Aguardo vocês!